365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. E chegamos à reta final do mês 4, sim, o encerramento do mês 4, que trata o tema Identidade em Cristo, dos dias 119 a 120. E hoje, último dia do mês 4, dia 120, ou 120º dia, trago o tema para meditação e estudo: Viva como filho, ande com autoridade. Uau! Leitura bíblica. No livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, versículo 19. A palavra diz: Eis que vos dou autoridade. Se desconecte de tudo e preste atenção. Encerrar este mês é assumir uma nova postura, viver com autoridade espiritual. Quem entende sua identidade não vive intimidado. Você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para governar espiritualmente com Cristo. A identidade gera autoridade, a autoridade gera posicionamento. Hoje, neste último dia, você não apenas crê, você se posiciona. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Autoridade sobre o diabo. Uma das melhores maneiras de nos defendermos contra o diabo é conhecer a palavra de Deus e declará-la em voz alta contra as mentiras que bombardeiam nossa mente. Quando o diabo lhe diz que Deus não o ama e você nunca será nada na vida, comece a guerrear usando a palavra de Deus. Pegue sua espada de 2 gumes e use-a. Responda ao diabo em alto e bom som: Eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Está lá descrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tem um bom plano para a minha vida. Está lá descrito em Jeremias 29, versículo 11. E nada pode me separar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, versículo 35 a 39. Ouvindo, Senhor, saiba que você é mais que vencedor por meio de Cristo quando você declara confiantemente a verdade da sua palavra. Olha, se o inimigo tem tentado te colocar para baixo, te desesperar, te amedrontar, te encurralar e te dizer coisas terríveis para te prejudicar, use a autoridade que foi concedida a você mediante o nome de Jesus. Não tenha medo das suas ameaças, do que ele quer te convencer. Não tema o que ele pode fazer com você. Saiba que muito maior é aquele que está em você, Yeshua, aleluia, do que aquele que está neste mundo. Referência 1 João capítulo 4, versículo 4. Você precisa se lembrar todos os dias de quem você é em Cristo e do que pode nele para não dar espaço ao inferno te convencer sobre qualquer tipo de derrota. Olha, meu irmão, minha irmã, em determinados momentos da vida você precisará levantar a sua voz colocando de volta no seu lugar. Seja firme, porque Deus te concedeu poder através do nome para quem todo joelho se dobra. Você pode mandar o inimigo parar de interferir em determinadas situações e dizer que os dardos inflamados lançados por ele não ficarão alojados na sua mente. Creia que, ao falar isso, ele tem que obedecer, pois ele é derrotado e você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, você é protegido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Você está em posição privilegiada quando foi colocado, assentado com Cristo em lugares celestiais. Não se acanhe, não deixe o diabo te intimidar. Não tenha medo dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. É verdade, mas ele é derrotado. Você tem autoridade espiritual sobre o inimigo. E o melhor, você serve aquele que veio para te dar a vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Palavras e mais palavras que alimentam. Abençoado e abençoada.
Jesus não prometeu que nunca teríamos que lidar com situações estressantes? No livro de João 16, versículo 33, ele disse: "No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristeza", mas ele continua dizendo: "Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo". Este versículo nos ensina que não precisamos nos estressar da maneira como o mundo faz. Como Jesus privou o mundo do poder de nos prejudicar, podemos encarar os desafios que enfrentamos na vida de uma maneira calma e confiante. No texto bíblico de hoje, diz: "Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a você." Vou melhorar a minha frase. Nada fará mal a vocês. Aqui Jesus está nos dizendo que ele nos deu armas para vencer o mundo, assim como ele fez. Mesmo que enfrentemos situações desafiadoras e estressantes que nem sempre serão fáceis de lidar, Jesus garante que nada pode nos derrotar se lidarmos com as coisas da maneira certa, do jeito dele. Use a autoridade que você tem em Cristo e supere seus obstáculos. E eu finalizo este último dia do mês 4 com a reflexão no texto bíblico de hoje. Lucas 10, versículo 19. Jesus confere aos seus discípulos uma autoridade transcendental sobre as forças malignas. Essa autoridade não é meramente terrena, mas espiritual. Assim como os discípulos, nós também recebemos essa mesma autoridade para enfrentar as adversidades da vida com a certeza de que nada nos causará dano. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas sim que podemos enfrentá-los com a confiança de que somos revestidos com o poder de Cristo. Ao refletirmos sobre o poder concedido por Cristo, somos lembrados de que não estamos sozinhos nesta jornada. Em nossos momentos de fraqueza e tempestade, podemos recorrer ao nome de Jesus e exercer a autoridade que nos foi dada. Quando nos sentimos intimidados pela adversidade, devemos lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Que possamos caminhar em ousadia e fé, confiantes de que somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Trago aqui alguns versículos bíblicos que testificam a mensagem do dia. Em 1 de João capítulo 4, versículo 4 diz: "Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo." Em Efésios 6, versículo 10 diz: "Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder." E em Tiago 4, versículo 7 diz: "Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Diariamente podemos aplicar o poder concedido por Cristo, enfrentando as batalhas espirituais que surgem em nosso caminho. Ao invés de nos sentirmos intimidados pelas circunstâncias, podemos declarar a vitória que temos em Cristo e resistir ao inimigo com a palavra de Deus e oração. Que possamos viver cada dia conscientes da autoridade que possuímos como filhos de Deus. Não importa quão grandes pareçam ser os obstáculos à nossa frente, lembre-se sempre do poder que habita em você, meu irmão, minha irmã. Você foi capacitado por Cristo para superar qualquer desafio e triunfar sobre as adversidades. Mantenha-se firme na fé, pois aquele que está em você é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra você. E eu finalizo a mensagem de hoje com esta conclusão reflexiva. Ao meditarmos sobre Lucas 10, versículo 19, que é o texto bíblico de hoje, e os versículos correlatos, 1 João capítulo 4, versículo 4, Efésios 6, versículo 10 e Tiago 4, versículo 7, somos confrontados com a verdade inegável do poder que temos em Cristo. Que possamos viver cada dia conscientes dessa autoridade e confiantes na vitória que temos nele. Que nossas vidas sejam marcadas pela ousadia e fé, sabendo que somos mais do que vencedores através daquele que nos fortalece. Aleluia! Vamos para a nossa anotação do dia, aplicação pessoal e transformadora. Anota aí, meu irmão, minha irmã. Declare hoje, em oração, sua posição espiritual como filho de Deus.
Recebam essas palavras no poderoso nome de Jesus. Oremos. Senhor, ajuda-me a viver com autoridade como alguém que pertence a Ti. Pai, obrigado por conceder a nós, através do nome de Jesus, poder e autoridade sobre todo ataque do inimigo. Saber que o nome de Jesus opera em nosso favor e através de nós nos dá a segurança que nós precisamos para enfrentar qualquer investida do inferno. Nós sabemos quem nós somos em Jesus e toda a intenção maligna do diabo sobre a nossa vida já está falida. Pai, nós recebemos a autoridade e o poder que o Senhor nos deu em Cristo. Mostra-nos como caminhar em sua autoridade e superar as provocações e desafios deste mundo como Jesus fez. No poderoso nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, coloca isso em mente. Através de Cristo, temos autoridade sobre o diabo. Agora compartilhe essa mensagem ao máximo nas suas redes sociais, grupos do WhatsApp, Telegram, e também deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários nesta plataforma. E aproveite, se inscreva, deixe o seu like e te espero amanhã para a renovação de mais um ciclo. Mês 5.